Bom, pessoal, sejam todas bem-vindas e bem-vindos também a essa primeira aula do curso de Introdução à Compostagem, que está sendo oferecido pelo Projeto Semear. Meu nome é André Fossaluz, eu já me apresento um pouquinho melhor, mas a gente vai ter aqui 2 encontros para falar um pouco sobre esse processo tão bonito e que a gente com certeza consegue se organizar para realizar em diferentes contextos, independentemente se você vive na área urbana, na área rural, com poucos ou muitos recursos. A gente vai ver que é uma forma da gente lidar com materiais orgânicos que é bem possível e que melhora bastante a nossa qualidade de vida, a qualidade do ambiente também. Tá? A ideia desse curso é um curso bem curto, né? Mas a ideia é a gente conhecer as bases que nos indicam os caminhos para fazer uma boa compostagem e também conhecer algumas opções de técnicas. Vocês vão ver que existem muitas opções, então nem é o objetivo desse curso falar que a compostagem tem que ser feita de um jeito ou de outro, porque técnicas a gente tem muitas, mas a ideia é que a gente sempre aprenda os princípios por trás de uma técnica para a gente conseguir escolher, de acordo com o nosso contexto, qual que é mais apropriada, tá bom? Eu vou compartilhar uma apresentação que eu montei, mas olha só, a qualquer momento que vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer indagação, fiquem à vontade para abrir o microfone, não precisa levantar a mão nada, é só perguntar. Quem se sentir ficar tímido ou tímida por falar no microfone, pode usar o chat também. O importante aqui é a gente conseguir interagir, que é para isso que a gente está aqui, tá bom? E se der algum probleminha também, só avisar, porque isso faz parte desse universo online, né? Que a gente está vivendo aqui. Estou tentando... agora parece que meu chat parou de funcionar. Agora consegui abrir de novo aqui para ver se alguém mais chegou. Bom, Camila está aqui, Jaqueline, David, Joelma, Nilo chegou. Oi, Nilo, tá por aí? Deve estar. Se não estiver escutando, Nilo, manda uma mensagem no chat para a gente falar um oi aqui também, tá bom? Bom, pessoal, você está brincando que você também mora em Jundiaí, Joelma? Tamo aí, então. Passando um friozinho também, então, né? Legal. Bom, pessoal, para começar, né, só me apresentar rapidamente aqui. Esse acho que é o terceiro ou quarto curso que estou oferecendo junto com o pessoal do Semear, como educador. Eu sou educador ambiental e permacultor, atualmente eu vivo em Jundiaí, né, como Joelma, e de formação sou biólogo, né, mas educação, permacultura é minha área de trabalho. Eu faço parte de um coletivo de permacultura que se chama Curare, Grupo Curare de Permacultura, e também do Hortemos. O Hortemos é um canal que produz, canal no YouTube que produz materiais educativos na área de hortas sustentáveis, agroecologia e permacultura, além de outros trabalhos também, né? Mas essas são as minhas principais frentes de atuação nessa área. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho, fica à vontade para nos visitar, assistir nossos vídeos e dar o feedback também. E a gente vem trabalhando como parceiro também do Projeto Semear, tem sido um trabalho muito legal, com cursos, com mentorias, e esse apoio para quem gosta e quer trabalhar na área de agroecologia. Então, para a gente começar esse curso aqui de compostagem, já que eu sei que eu vou ficar falando um tempão, e às vezes no formato online a gente não interage muito, eu queria perguntar algumas coisinhas para vocês poderem falar um pouco, contar de onde vocês vêm e tudo mais. Então, pode ser na ordem que vocês quiserem. Eu gostaria que vocês me dissessem qual o nome de cada uma, de cada um, onde vive, com que trabalha ou com que estuda. Uma coisa bem importante que é por que você está fazendo esse curso e se já tem alguma experiência com compostagem ou se é a primeira vez que está ouvindo falar nisso. Bora lá. Pode começar pela primeira pessoa e terminar pela última. Pode falar, João, pode falar. Só abrir o microfone. Aê, muito bom. Vou puxar a fila. Todo mundo me ouvindo?
Então, meu nome é Joelma, eu moro aqui em Jundiaí, moro aqui no Eloy, André, do lado da Serra do Japi. E, na verdade, eu estava trabalhando como atriz e professora de teatro. E aí a pandemia chegou, eu comecei a estudar permacultura. E descobri que meu pai sempre foi um permacultor no quintal da minha casa em São Carlos, que eu sou de lá. E fazendo uns cursos aí de permacultura, eu conheci uma patota aqui de Jundiaí, e a gente está com um projeto para implantar uma horta comunitária num terreno da CPFL lá na Vianello. Então, a gente está meio que se espalhando e cada um está tentando estudar o máximo possível alguns temas para tentar implementar esse projeto. E num desses cursos eu conheci o Nilo, que está aí também. E a experiência que eu tenho é de criança, de ver meu pai fazendo compostagem laminar no quintal de casa. Hoje que eu descobri que é isso que ele fazia. Que ele tinha lá um canto do quintal que ele falava que era para jogar as cascas e os talos lá no buraco. Joga lá no buraco no quintal. E ele vivia mexendo naquele buraco. E tudo que plantava no meu quintal dava. Então, estamos aí, André. Pronta para a aula. Obrigada, viu? Perfeito, muito bom. Que coincidência legal, viu, Joelma? A gente está em Jundiaí também, inclusive moro perto do Vianello, então depois dessa aula a gente pode se conversar um pouquinho mais também e trocar umas ideias. Muito bom. Vamos para a próxima pessoa? Quem quiser, pode falar. Pode ser eu. Olá! Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, André. Meu nome é Camila, eu sou bióloga também, também como o André. Fiz mestrado, doutorado aqui em Botânica, em Botucatu, né? Então, estou em Botucatu passando muito frio também, que hoje está cruel. Meu interesse no curso é porque eu pretendo fazer uma composteira aqui em casa, então quero relembrar aí como que funciona, porque eu já tive contato com isso na época em que eu morava na moradia junto com o André, né? Eles encabeçaram lá todo um projeto de plantio, enfim, na moradia. Eles faziam toda a parte de manejo ali do quintal, e uma das partes do projeto era a compostagem da moradia, que eu aprendi bastante, pude usar durante vários anos aí da minha vida. Beleza. E é isso. Obrigada. Muito bom, Camila. Bem-vinda. Que bom que você está aqui. Obrigada. Jaqueline, Nilo, David, está com vocês agora. Eu posso falar. Bora lá. Tá. Meu nome é Jaqueline, eu também moro em Jundiaí. Eu sou artista, sou tatuadora e artista visual. E eu estou fazendo esse curso porque a experiência que eu tenho com a composteira é aqui em casa. Mas eu não sou a responsável por ela. O responsável aqui em casa é o Dé. Então, acho que esse curso vai ser legal para a gente. A gente tem a hortinha no fundo de casa, tá sempre mexendo. Vai ser uma experiência legal para mim. Beleza. Bem-vinda, Jaque. Nilo, David. Aê, o Nilo abriu o microfone. Bom, meu nome é Nilo, eu não vivo em Jundiaí. Sou aposentado, estou atualmente... Hoje eu estou em Sampa, né? Vim aqui para cuidar da filha e fazer política. Mas eu estou morando lá em Angatuba, com a Joelma lá nós estamos estruturando uma ecovila, tentando cooptar o André lá para dar uma mão para a gente, né? E sou aposentado em alimentos, professor, e eu acho que a Joelma falou tudo, né? Permacultura tem tudo a ver. E eu, na verdade, permacultura
foi imitando meu avô. Eu comecei fazendo tudo errado. Porque meu avô plantava tudo junto. Eu não sabia que existia nem o termo permacultura, nem agrofloresta, nem nada. Eu fazia tudo junto. Agora eu tenho que corrigir um pouquinho o rumo. E compostagem, minha mãe colocava as casquinhas lá nas plantas. Tinha uma época, durante uns 10 anos, a gente morou numa casa que não tinha 1 metro de terra. Mas minha mãe tinha até goiabeira. Até vaso sanitário virou vaso. Ela plantava tudo, né? E ela conseguia milagres ali, né? Então, acho que a gente tem essas coisas no sangue, né? E estou fazendo esse curso também porque até agora o que eu fiz com a André é uma didática incrível, transfere tudo, é muito gostoso participar com ele dos cursos, né? E é um projeto bastante bacana, queria multiplicar isso, né? Quem sabe um dia a gente pode, né, João, propiciar isso para mais pessoas, trazer saúde, né? Que acho que a gente define isso, saúde no sentido amplo, né? Mental, espiritual, não só a saúde física da alimentação. Perfeito, Nilo. Muito bom. Prazer estar com você em mais um curso. Depois a gente precisa conversar daquela mentoria com mais calma também, que não deu tempo ainda esses dias. Mas logo a gente se fala mais também. E David, por fim... Glória a Deus, últimos serão primeiro, tô brincando. Eu sou David, eu tô no sertão do Piauí, num calor tremendo, por isso que eu tava aí com a minha câmera fechada. Muito quente, deve estar uns 31 graus agora, de noite, sem sol, aqui em São Francisco de Assis do Piauí. Sou pastor de campo missionário, já estou há 4 anos aqui. A gente tem um trabalho de impacto social também, né? Como já comentei, a gente tem vários projetos sociais, desde capacitação em corte e costura, teatro, também fiz quase 15 anos da minha vida, fiz teatro amador em Itapetininga, interior de São Paulo. Participei do Festival do SESI, lá em Sorocaba, indicação de melhor ator e tudo mais, na época que eu vivia lá. E assim, para você ver, né? Daí Deus nos capacitou, mesmo eu não conhecendo a Ele ainda. E, para a glória de Deus, hoje a gente dá o curso de teatro, a escolinha de teatro aqui para jovens, adolescentes, aqui no sertão do Piauí. Já estamos indo para o 4º ano, que é 4 anos desde o primeiro ano. Estamos indo para 4 anos que estamos dando o curso de teatro aqui também, escolinha de balé e alfabetização com as professoras, né, que congregam, se voluntariam também. E aí surgiu o sonho, né? Aleluia! Conheci aí o Projeto CMA através do Instituto Novo Sertão, lá de Betânia do Piauí, da Escola Beta, que é uma das parceiras aí do Projeto CMA. E já estou indo para o meu 3º curso com o meu professor André, pô. Aleluia! Estou me profissionalizando aí já. E eu fico muito feliz porque o nosso desejo é de transformar o sertão, né? Hoje é conhecido o sertão como a terra seca, mas Deus nos deu uma palavra de que a terra seca florescerá. E aí eu creio que desde o curso de horta orgânica, né, desde a questão do permacultura, Deus tem aí nos capacitado. Olha, eu estou suando, estou pingando aqui. Está nos capacitando para que a gente consiga, né, trazer, compartilhar conhecimentos, aprender com a cultura local e, através disso, a gente se unir para nós termos uma vida aí mais saudável, né, sem agrotóxico. Que isso, é muito chique essa palavra. E ainda mais, né, a gente poder também gerar renda, porque tem muita gente que pode ganhar, né, através da venda de hortaliças, através de vendas de fruticultura ou qualquer outra coisa que a gente possa conseguir trabalhar aqui e assim gerar uma renda também. Nós estamos na 19ª pior cidade em índice de desenvolvimento humano do Brasil.
Então, eu creio que Deus vai transformar e, através aí do curso, a gente possa também se capacitar e, como estamos fazendo aqui, compartilhando o conhecimento também. Deus abençoe vocês. Prazer em conhecê-los, viu? E eu tenho vontade de conhecer Jundiaí. Já passei por perto aí, mas não conheci. Né? Sou do interior de São Paulo e Deus nos enviou para cá. Permite, André, um Claro, segundo? claro. Ô, Joelma, acho que meu nome, do nome da Joelma, as meninas que estão aqui perto, se quiser conhecer nosso projeto, entrar em contato, estamos formando um grupo, tá? Já avançamos um pouco, estamos com cola adequada, né? O David, quem sabe um dia eu vou conhecer aí, David, no final da pandemia, é o meu parceiro de cursos aqui, daí quem sabe a gente pode também ser parceiro de projetos. Tem que entrar na fila, viu, Nilo? Tem mais gente querendo vir lá para o Piauí também passar um tempo. Não sei quem sou, mas... Então, eu tenho medo de avião, vamos de carro. Que tal? Pode ser uma boa, hein? Muito bom, legal, gente. Bom demais esse grupo. Que bom que vocês estão aqui. E, de novo, reforçando, né? Eu preparei algumas coisas, tenho um roteirinho, mas a ideia mesmo é atender as demandas que vocês tenham. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, algum caso, experiência, por favor, fale. Vocês mencionaram muito experiências anteriores, né? De pai, de mãe, de avô, de avó, que já fazia alguma coisa que nem sabia o que era. E, de forma alguma, eu jamais vou falar isso, que alguma coisa que a pessoa fazia antes sem saber o que era estava errado. Então, provavelmente estava certo porque funcionava, né? O que a gente vai aprender hoje são algumas possibilidades, entender um pouco como esse processo funciona e vocês vão ver que existem milhões de alternativas, muitas alternativas, né? O que a Joelma falou da compostagem laminar, por exemplo, né? Ela vai funcionar, né? Ela vai liberar aos poucos os nutrientes para o solo e tudo mais. É fantástico. Com um buraco, né? Eu aprendi assim também. A primeira vez que eu aprendi a fazer compostagem foi assim também. E a Camila falou do projeto lá na Moradia, em Botucatu. No começo a gente fazia uma que chama compostagem em leiras, que a gente vai mostrar na aula que vem. Mas depois um senhor que deu a continuidade nesse projeto, seu Tato, ele fazia compostagem em buraco e funcionava super bem também. Então são muitas possibilidades. E se a gente pegar o princípio, o nosso leque de opções só aumenta. Então, sabendo os princípios, a gente não tem muito que se preocupar com o certo e errado na forma, né? Então, só para deixar bem claro, né? O curso tem uma aula hoje, uma aula semana que vem. Hoje a gente vai falar um pouquinho da introdução, trazer as bases para esse bom processo de compostagem e ver alguns exemplos. Eu trouxe 3 aqui que a gente vai discutir mais, se vocês tiverem outros também podem falar. E no dia 2 a ideia é ver com mais detalhes, principalmente essas 2 técnicas, que uma é a compostagem em leiras e a outra é a vermicompostagem, ou também conhecidas como compostagem com minhocas. Então, a ideia é a gente se aprofundar um pouquinho mais nelas 2. E se surgir alguma nessa aula também, eu posso me organizar para discutir na semana que vem também, se vocês quiserem, tá bom? Então, essa é a ideia. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, vocês vão ver que eu vou deixar umas questõezinhas para vocês pensarem em casa. Fiquem à vontade a qualquer momento para ou enviar por e-mail a dúvida ou pelo WhatsApp. O Nilo já tem o WhatsApp aí, a gente já conversa algumas vezes, David já me mandou mensagem também. Então, fiquem à vontade para a gente seguir se conversando, tá bom? Para a gente começar essa história de compostagem, primeiro eu vou pedir para vocês me ajudarem a entender um processo chamado fluxo de nutrientes, né? Como que a matéria orgânica e os vários nutrientes que existem nela geralmente circulam pelo ambiente que a gente vive. Se vocês não concordarem com o que for apresentado aqui, se falar, não era bem assim, vocês, por favor, me parem, tá bom? Mas vamos ver se faz sentido. Eu achei maravilhoso esses desenhos que eu descobri agora que dá para fazer na apresentação. Fiquei super orgulhoso conseguir colocar uma vaquinha, uma galinha, uma cabra, pessoas, para exemplificar de forma bem sucinta
como que funcionava, né? Ou como funciona, em geral, esse ciclo da matéria orgânica no ambiente rural. Bom, nós, enquanto seres humanos, pessoas que vivem nesse espaço, a gente consome alguns alimentos de origem vegetal, os animais também consomem alguns elementos de origem vegetal, né? A gente também consome elementos de origem animal, a partir que se alimentaram das plantas, e todos nós, né? Seres humanos, que somos animais também, outros animais que na zona rural e também na floresta, na horta, na agrofloresta, a gente ou gera excrementos, né? Fezes, urina, ou então tem partes, né? Partes das plantas, partes do nosso corpo, partes do corpo dos animais que vão se decompor e esses nutrientes, ao longo do tempo, vão sendo liberados no solo e vão ser reabsorvidos pela planta. E a gente tem esse ciclo da matéria orgânica de uma forma bem sucinta. É um ciclo que se fecha, né? Realmente é um ciclo. Em geral, nas sociedades antes dessa explosão da vida em cidades que a gente tem hoje em dia, funcionava dessa maneira, né? Isso foi mudando ao longo do tempo e esses ciclos, eles começaram a ficar cada vez mais desconexos entre si, né? Num primeiro momento, quando a gente começou a ter uma maior população na zona urbana, teve essa separação entre as plantas, os animais do sítio, da fazenda e as populações humanas, né? Mas ainda quem vivia no sítio geralmente tinha, ou geralmente tem, o animal e a planta, né? Mesma coisa, né? As conexões continuam as mesmas, mas agora em lugares diferentes. E essa pequena mudança parece só uma mudança de seta, né? De uma seta, mas muda muita coisa. Porque agora, nessa forma de organização da sociedade, os nossos restos orgânicos, sejam as fezes, urinas, os restos dos alimentos que a gente consome, não voltam mais diretamente para o solo, não voltam mais diretamente para o espaço onde eles podem depois serem reabsorvidos pelas plantas. Então essa é uma mudança no esquema bem sutil, mas na realidade ela é muito drástica, né? Porque aqui, quanto comunidade humana, a gente gera muitos resíduos orgânicos que agora não estão voltando para o solo. Ao longo do tempo, a gente começa a ter um empobrecimento, uma falta de nutrientes nesse espaço, porque está desconexo, né? E esses rejeitos que a gente gera de origem orgânica, por muito tempo, e ainda são depositados de forma inadequada em lixões, contaminam a água, contaminam o solo e tudo mais. Então, é um recurso que é muito rico, muito importante, que a gente, na verdade, na cidade tende a querer se livrar o mais rápido possível. Então, não aproveita isso. Na sociedade que a gente vive hoje, é ainda mais drástico, não sei se vocês concordam comigo, porque além da vida nas cidades, né, boa parte da população vive em cidades, a gente cada vez mais tem também uma separação entre os locais onde tem uma produção industrial quase de animais, né, e os locais onde você tem floresta ou produção agrícola. Acabam ficando mais separados ainda. E aí os rejeitos orgânicos, também os dejetos que esses animais geram, também não voltam para o solo. Eles são armazenados ou despejados de forma inadequada, geram poluição e não voltam para enriquecer o solo novamente. Então agora a gente tem duas frentes de desperdício, que na permacultura a gente vai chamar de poluição. Isso é poluição. São recursos, é energia que poderia voltar para o sistema, mas acaba sendo desperdiçada, né? Então, o único ciclo acaba acontecendo quando acontece no próprio lugar de plantação, né? Então, a compostagem e a permacultura em geral vai buscar restabelecer ou criar novos ciclos, restabelecer conexões entre essas diferentes esferas que já estiveram muito perto, né? Que já estiveram muito juntas e em alguns contextos ainda estão, mas que na maioria da população mundial hoje estão dispersos. Então, a compostagem é uma das formas que a gente tem de possibilidade de reconectar esses resíduos de matéria orgânica, coisa que a gente não pode mais consumir, para o solo, trazer esses nutrientes, né?
Então, isso que é o grande conceito por trás, a grande ideia por trás, reconectar esses ciclos e a gente fazer realmente a matéria orgânica e os nutrientes que estão nela voltarem para o solo, voltarem para as plantas, a gente ter um solo sadio, como o David falou, né? Sem agrotóxicos, para a gente conseguir ter alimento de qualidade e viver bem. Então, essa é a ideia por trás. Beleza? Gostaram do desenho? Ficou muito chique, né? Top! Top. Muito bom. De forma bem simples. Simples e complexo ao mesmo tempo, né? Então, a matéria orgânica, gente, para o solo, né, e depois, claro, para todos os seres vivos envolvidos, ela é muito, muito importante. É um tesouro que a gente tem. Então, pelo que vocês já falaram, vocês já veem a matéria orgânica, né, o cuidado com o solo, cuidado com as plantas, cuidado com o ambiente como algo bom. Então, a partir de agora, a gente vai ficar ainda mais empolgado quando tiver matéria orgânica. Ela não vai ser um problema para a gente, ela vai ser uma solução que vai enriquecer ainda mais o nosso ambiente, né? A matéria orgânica que a gente fala, né? Fala de são os como o nosso corpo é formado, todos os seres vivos são formados, né? Por matéria orgânica. Quando ela é decomposta e adicionada ao solo, ela contribui de várias maneiras, quimicamente, fisicamente, biologicamente. Quimicamente, a matéria orgânica é uma fonte riquíssima de nutrientes. Ela também ajuda, quando a gente tem um solo com bastante matéria orgânica, a reter esses nutrientes e também deixa o solo mais estável, né? Principalmente no contexto do David, né, David, que é um clima bem mais agressivo, de bastante calor, de bastante sol. Quando a gente tem um solo que não tem matéria orgânica, ao longo do tempo ele vai ficando seco, não entra mais água, começa a ficar craquelado, as plantas não crescem mais, né? Aqui na região de Jundiaí, Angatuba, né, que Nilutá também, é um pouco diferente, mas mesmo assim a quantidade de chuvas é bastante alta, a gente tem muita perda de nutrientes, lixiviação e tudo isso, quando o solo não está com matéria orgânica. Então, quimicamente, é uma alegria só. A gente vai ver que o composto orgânico, ou o humus que a gente vai produzir no final desse processo, ele é muito rico, é muito diverso, a gente não precisa adicionar mais nada para o nosso canteiro produzir, para a nossa horta crescer bem. Porque ele é derivado daquilo que é de melhor, que é a matéria orgânica que compõe os seres vivos, né? Então, esse é o caminho. Fisicamente, pessoal, ele também contribui para o que a gente chama da agregação do solo, que é aquela estrutura, como que o solo se parece, né? Se ele parece mais craquelado, se ele forma gruminhos, ou se ele parece mais pedra. Então, quando a gente tem um solo com bastante matéria orgânica, ele vai ficar com uma estrutura gostosa, vai ficar um solo fofinho, geralmente úmido, que só de olhar e sentir o cheiro, a gente percebe, fala, olha só, tenho certeza que a planta vai curtir nascer nesse lugar, né? Então ele fica mais agregado. A gente também tem um aumento da porosidade, ou seja, tem mais caminhos para a água passar por ali, e também reduz a densidade, ele fica mais leve, é um solo mais fácil de se manejar. Para quem já trabalhou com enxada, já foi fazer um canteiro alguma vez, sabe que é muito diferente quando a gente tem aquilo que a gente chama de solo fofo, né, o solo de terra preta, e aquele solo que está pelado, que está duro, que às vezes até quebra cabo de enxada, machuca a mão. É bem diferente, né? Também permite um aumento da aeração. Isso é muito importante para as raízes, né, das plantas, que têm entrada de ar, que elas consigam crescer bem. Aumenta a capacidade de infiltração de água, é mais fácil para ela entrar nesse solo. E também aumenta a capacidade de retenção, porque o solo vai receber essa água, a matéria orgânica se relaciona bem com a água e vai liberando aos pouquinhos para as plantas, né? Ao contrário, por exemplo, de um solo que a gente não tem matéria orgânica e ele é arenoso, que a água só bate, já passa e vai embora. Ou o inverso, quando o solo é muito argiloso, que ela bate e nem entra. Então, independentemente do contexto, se o seu solo é arenoso ou se o seu solo é argiloso, a matéria orgânica só tende a ajudar, porque ela vai criar uma nova estrutura de solo. E daí, Nilo, aumenta os bichinhos,
Eu esqueci de mudar aqui. Biologicamente, sim, né? Ela é fonte. Ele é formação de abrigo para a proteção dos organismos do solo, então vira uma festa o solo com bastante matéria orgânica. Tem as coisas que a gente vê e tem aquilo que a gente não vê também, né? Tem uma rede imensa de fungos, tem bactérias benéficas, tem minhoca, vixe, tem de tudo, né? Tem muita coisa num solo rico em matéria orgânica. Ele vira o que a querida Ana Primavesi, né? Ela chama de solo vivo. É isso que a gente quer, um solo vivo, não um solo morto. O solo vivo precisa de vida. E aí ele vira uma fonte de carbono, porque tem uma constante decomposição de matéria orgânica, ele vira fonte de energia para as plantas, fonte de nutrientes e tudo mais. Então, só tem coisa boa, né? A gente trabalhar para conseguir produzir um bom composto, para conseguir produzir um bom humus e aproveitar a matéria orgânica que a gente já tem disponível, né? Hoje em dia, não ter matéria orgânica em geral não é um problema. A gente tem geralmente bastante e principalmente nas cidades não se sabe o que fazer com ela, né? Acaba virando um problema. Então, minhas amigas e meus amigos, né, a gente vai trabalhar com essa ideia de que qualquer tipo de matéria orgânica ela pode ser compostada, porque tudo que é vivo algum dia vai passar pelo processo de decomposição. Isso é uma certeza que a gente tem, né? A grande questão da compostagem, pessoal, é que a gente consiga fazer o controle desse processo, né? Então, qualquer um de nós aqui, se a gente comer uma banana e jogar ela na rua, né, ela vai se decompor. Vai levar um tempo, vai se decompor, esses nutrientes vão ser liberados e vão estar disponíveis em algum momento, né? Então, isso vai acontecer. A diferença aqui é que se a gente conseguir controlar esse processo, no fim a gente pode ter um material de melhor qualidade, que a gente sabe que não tem patógeno, um material que a gente sabe que vai beneficiar o solo, que vai nascer aquilo que a gente quer, né? E que vai liberar nutrientes aos poucos. Então, dependendo da forma que essa decomposição acontece, a gente tem um resultado diferente. E é um pouquinho disso que eu queria mostrar para vocês aqui hoje, né? Quais os princípios que a gente precisa levar em consideração para, na hora que for fazer a compostagem, fazer um processo que seja bem controlado e que a gente tenha um resultado bom, tá? Decompor a matéria orgânica a gente consegue, muito fácil. Agora, produzir um bom composto, aí a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso, tá bom? Então, bora lá? Bom, eu estou falando só, parece que eu estou tentando convencer, mas eu acho que vocês já estão convencidos, né? Mas eu vou continuar falando de vantagens aqui, né? No processo de compostagem bem controlado, bem montado, o que a gente vai ter no fim é o que a gente chama de composto orgânico e também tem gente que chama de humus. Tem gente que fala que uma coisa é diferente da outra, mas em geral, pessoal, no fim, aquela terra preta que passou pelo processo de compostagem, ela fica daquela cor porque ela é rica no que a gente chama de compostos úmicos, ou que são compostos aromáticos. É um tipo de molécula que ela tem uma característica muito especial. Ela é de lenta degradação. Eu não vou entrar nos detalhes das fórmulas químicas e tudo mais, que eu acho que não tem a necessidade. Mas o que a gente precisa saber é que quando a gente tem um bom composto e a gente coloca no nosso canteiro, ela não vai liberar uma bomba de nutrientes, como os fertilizantes químicos fazem. Ela vai liberando aos poucos. Então, isso vai permitir a nutrição da planta e do solo por um período muito maior, porque essa molécula ela é de lenta decomposição. Isso que é uma das grandes vantagens do tal do humus ou do composto orgânico, tá bom? Então, como a gente já falou, ele condiciona o solo física e quimicamente, traz uma boa estrutura, traz nutrientes, regula o pH também, então o solo tende a ficar mais equilibrado, né? Que dependendo da forma como a gente cuida do solo, ele pode ficar mais ácido ou mais básico, e tem um equilíbrio da umidade. Então, equilíbrio é uma palavra-chave aqui, né? A gente vai ter um processo mais lento de liberação de nutrientes, de estrutura, e que é isso que as plantas precisam para
crescer bem, tendo um solo vivo. Muito bom. Acho que minha propaganda do humus já foi bem feita já. Para mostrar um exemplo para vocês, pessoal, eu trouxe aqui, tendo como base um material de um curso oferecido pela Embrapa, que é chamado Compostagem também, que por sinal acho que agora está com turma fechada, mas deve abrir a formato online, é um curso que vale a pena, um curso um pouquinho mais longo e que vai um pouco mais fundo nessas questões químicas e tudo mais, né? Mas assim, de forma sucinta, né? Numa das aulas, eles apresentam esse estudo que compara 2 tipos de adubos de origem orgânica. Um deles é a torta de mamona, que não é uma torta que a gente come, né? Uma torta se refere, nem rola comer, né, uma torta de mamona. Eu falei, mas o que é torta? Torta é um tipo de adubo que ele é sólido, né? Ele não vai ser líquido. Então esse tipo de adubo se chama torta. E comparou com o humus de minhoca. Ambos são fantásticos para as plantas, né? São de origem... Pode falar, Nilo. Desculpa, estava difícil para abrir. Você poderia dar uma dica sobre essa torta? Por exemplo, se a gente tem mamona, dá para fazer a torta? É só botar ovo, farinha, botar no forno? Nada, sem nada disso. Sem ovo, sem farinha, é só mamona. Se você quiser, Nilo, a gente tem um vídeo muito bom sobre isso, ensinando a fazer a torta de mamona no canal do Hortemos. Posso mandar para vocês depois. Mas relaxa, não vai ovo, nem precisa de farinha integral, é só mamona mesmo. Deixa eu imitar a Joelma aqui, ó. E é muito bom, porque a mamona, né, ela é uma planta, ela não é daqui, né, é uma planta exótica, mas já está aqui há muito tempo, né, quase já uma planta no nosso território. Ela espalha muito rápido, né, cresce muito rápido. E por muitas pessoas também é visto como um problema, né? Pode ser para áreas naturais, mas a zona urbana, ela geralmente é um problema, que ela invade terrenos baldios, a pessoa tem que ir lá cuidar. Mas ela produz tanto, que é um adubo que é altamente comercializado, né? Que você encontra em qualquer lugar, é de ótima qualidade e muito barato, né? Então, vale a pena conhecer a torta de mamona, inclusive como um dos materiais que a gente pode utilizar na composteira. A gente vai falar mais disso também na aula que vem, certo? Então, não é torta nem bolo, hein, Nilo? Pelo amor. Não vai me fazer uma torta de mamona aí que a gente passa mal, cara. Então, eu planto bastante lá e depois só incorpora, né? O composto? E aí depois a própria semente que seca vai, mas eu só incorporo, então não sei fazer a torta ainda. Ah, Né? perfeito. Mas ela, obviamente, foi brincadeira da torta. Não, tranquilo. Já fica registrado aqui. Pode falar, Joel, não precisa levantar a mão, não. Pode falar. Eu ouvi dizer uma vez que a mamona, quando nasce espontaneamente, é falta de potássio no solo. Ela pode indicar, né? Indica, né? Ela pode indicar, mas é uma planta que, ao longo do tempo, ela vai ajudar esse solo a ficar melhor, né? Isso. Ela é uma planta isso. que é muito resistente, então ela pode indicar um solo que está pobre naquele momento, mas ela própria produz muita biomassa que você pode utilizar para melhorar esse solo. No quintal da minha irmã, lá em São Carlos, que eu cheguei ontem de lá, inclusive capinei o quintal dela, um solo duro pra caramba, e quebrou a enxada na minha mão. Sempre teve pé de mamona, sempre teve. E ela corta e deixa lá, mas não adianta só isso, né? Tem que cuidar todo dia. Perfeito. Não necessariamente, ela pode indicar, né, alguma deficiência, mas nesse enfoque em geral da agroecologia, que a gente vai trabalhar na permacultura, a gente não precisa se preocupar tanto com um nutriente específico, assim. Se a gente trabalha com matéria orgânica, ela já vai suprir tudo que a gente precisa, né? Claro que em alguns contextos, quando é uma área muito grande, é mais difícil, né? Você ter uma quantidade enorme de matéria orgânica. Mas é por aí mesmo, né? Tem muitas plantas que indicam, só está faltando alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Mas para a gente recuperar, o melhor caminho é deixar esse solo mais rico, mais vivo, trazer matéria orgânica.
E para mim a mamona, ela é fantástica, né? A raiz dela vai quebrando o solo, a água vai entrando, você corta, produz biomassa, então é fantástica. Mas voltando aqui, para eu não me perder, que senão a gente vai ficar só... né? A torta de mamona, ela é um ótimo adubo. E o que acontece com ela? Ela vai liberando esses nutrientes ao longo do tempo também, né? Então, quando ela está pronta, a gente aplica, no primeiro dia já acontece uma boa liberação de nutrientes para as plantas. Então, ela tem um efeito imediato, né? Então, já vai beneficiar a planta só naquele momento. E a liberação desses nutrientes vai acontecendo num ritmo menor, por exemplo, do que os adubos químicos. Mas quando a gente compara com o humus de minhoca, né, que é aquela terra bem preta, muito bonita, a gente tem um processo muito mais demorado, né? Só para efeito de comparação esses gráficos, né? Então, você vê que num período de 60 dias que esse humus de minhoca foi colocado no canteiro, ele foi liberando bem aos pouquinhos, então vai permanecer com nutrientes no solo por muito mais tempo. Claro que a gente precisa analisar qual que é a necessidade do nosso momento para o solo, né? Se a gente quer uma liberação mais rápida ou se quer uma liberação mais lenta, né? Então, para essa liberação mais lenta, que dá mais estabilidade, dá mais resiliência, libera nutrientes aos poucos, o humus de minhoca é tipo o supra-sumo, é o melhor que a gente pode ter. Inclusive, né, como eu mencionei, uma das receitas mais fáceis e mais tradicionais para a gente ter um bom composto orgânico no fim, um humus de minhoca, é fazer uma composteira basicamente com palha e torta de mamona. Então, é um dos compostos mais fáceis de fazer e que dá um resultado fantástico. Daqui a pouco a gente vê por que isso acontece. Mas vamos lá. Muito bom. Eu já falei um pouquinho disso aqui, então eu vou passar, que eu achei que ia ter uma certa resistência, mas está tudo muito tranquilo com relação ao humus de minhocas, né? E ao resultado da compostagem. Bom, antes da gente começar o nosso processo de compostagem em si, para ter aquele composto bonito no fim, a gente tem que lembrar de algumas coisas que esse processo tem como característica. Como eu falei no começo, não é só a gente promover a decomposição dos restos de matéria orgânica. A gente precisa que esse processo seja controlado para que, no fim, a gente tenha um material que a gente chama de estabilizado. Ou seja, é um material que a gente consegue armazenar e aplicar no momento que a gente precisa, ou que já passou por todas as etapas do processo de decomposição e umificação. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de achar que um composto está pronto, guardar, e daí quando abre ele está cheirando super mal, porque ele ainda não tinha sido todo decomposto, ele começa a fermentar, né? Então tem algumas etapas que a gente precisa seguir nesse processo de compostagem para que no fim o material esteja estável, estabilizado e a gente possa armazená-los no momento apropriado, né? Outra preocupação, cuidado que a gente deve ter no processo de compostagem é reduzir ou eliminar organismos indesejáveis. Então, pode acontecer uma contaminação na matéria orgânica em decomposição. Pode ter organismos patógenos que transmitem alguma doença. Então, se a gente faz esse processo certinho, de forma controlada, a gente consegue eliminar a grande maioria dos patógenos presentes na matéria orgânica. A gente já vai ver por quê. Também, a matéria orgânica tem essa capacidade de reduzir ou eliminar substâncias tóxicas, que ela inviabiliza a sua atuação. A gente também objetiva, com a compostagem, ter essa disponibilidade ou concentrar os nutrientes, né? A gente sabe que nesse humus, nesse produto, a gente tem uma concentração de nutrientes muito boa para o solo e a gente pode utilizar ao longo do tempo. E as outras coisas a gente já havia falado, né? Como melhorar o condicionamento do solo. E um objetivo também pode ser, especialmente para quem está na cidade e não necessariamente tem um canteiro, é um objetivo de manejar os resíduos orgânicos de forma responsável, porque vocês concordam comigo que a forma como a matéria orgânica é manejada nas cidades não faz sentido algum, né? A gente só ensaca, mistura com tudo, joga fora, e é isso, né? No máximo vai para um aterro sanitário, nesse aterro sanitário só vai evitar que aquele líquido que se chama chorume, né, que está tudo misturado, não contamine o lençol freático, mas é basicamente isso, né? Se a gente conseguisse separar isso antes, seria muito mais fácil de lidar com os resíduos urbanos também.
Mas vamos lá. Depois de tudo isso, eu queria que vocês pensassem comigo o que a gente precisa para fazer compostagem. E para começar, para a gente falar desse processo, vou usar como exemplo aqui de novo os belíssimos desenhos de elementos que são comuns, né, na zona rural, né, ou mesmo perto da cidade, quando a gente pode ter uma agrofloresta ou uma floresta que nos traz alimento, pode gerar carvão, madeira, que seja uma produção de boi, ou de cabra, de ovelha, de galinha, e também a nossa produção de hortaliças. Todos esses elementos, de uma forma ou de outra, eles podem ser conectados a uma composteira, né? Então, a gente só precisa pensar em como isso vai acontecer, né? Esses elementos se conectam entre si e também se conectam com a composteira. Quando a gente pensa numa floresta ou numa agrofloresta, ela, ao longo do tempo, né, ela é fantástica para o solo, vai recuperando o solo, e isso permite um alimento de melhor qualidade para os animais, permite sombra, bem-estar e tudo mais. E suas folhas e galhos a gente pode utilizar como um material para a composteira. A gente vai ver que é um elemento muito importante para que a compostagem funcione bem. Quando a gente tem criação de boi, de vaca, a gente pode utilizar os restos do coxo também, né, para colocar nessa composteira também. Então, uma parte a gente pode utilizar para adubação da nossa horta, como esterco e urina, uma outra parte a gente pode utilizar na composteira também. Tem os processos certinhos para isso acontecer, mas está tudo conectado, né? Da horta, da produção de hortaliças, a gente sempre tem algumas sobras, e essas sobras podem ir para a composteira também. Ao mesmo tempo que essa horta vai nos alimentar, mas também pode alimentar galinha e outros animais. A galinha, por sua vez, ela produz um esterco fantástico, que pode ser utilizada para adubação, e também, se você tem a cama de frango, carcaça, apenas pode utilizar na composteira também, né? E no fim, a composteira vai produzir um material riquíssimo em qualidade que a gente pode devolver para a nossa agrofloresta, para a nossa horta e tudo mais. Ou na cidade, para uma praça, para uma árvore que você tenha, para um vasinho que você tem. A gente pode mudar esses elementos aqui, mas em geral, tendo como base a permacultura, a gente tem que buscar essas conexões a todo momento, né? É aí que a gente vai alcançando aquilo que a gente chama de sustentabilidade, né? Essas coisas estão se conectando, dialogando entre si. Certo? Então, para a gente fazer esse processo, vou voltar aqui mais uma vez, vocês percebem que tem vários elementos com setinha indicando para a composteira, né? Por que isso? Para um bom processo de compostagem acontecer, a gente vai precisar de alguns elementos. Primeiramente, dois tipos de materiais. Um tipo de material que é rico em carbono e um tipo de material que é rico em nitrogênio. Não estou aqui dizendo que esses elementos são feitos de carbono e outros são feitos de nitrogênio. Na verdade, é matéria orgânica. E toda matéria orgânica, ela tem na sua composição básica carbono, né? É isso que caracteriza a matéria orgânica. Mas tem alguns elementos que têm mais carbono na sua composição e tem outros que têm menos carbono e mais nitrogênio na sua composição. Em geral, pessoal, de uma forma bem que para mim faz sentido, assim, restos de planta seca, como palha, serragem, bagaço, palha de milho, palha de poda, aquilo que a gente olha e fala, isso aqui parece mais galho, mais folha seca, são materiais ricos no elemento carbono. Por outro lado, quando a gente fala de esterco, tortas, não a torta comestível, a torta de mamona e outros tipos de adubos, resíduos de comida que a gente tem na cidade, no campo, restos de animais, borra de café, são materiais ricos em nitrogênio. E para uma boa composteira, a gente vai precisar ter uma mistura desses dois tipos de material em diferentes proporções. Aqui, que é tipo a chave técnica para a compostagem. Porque cada um desses elementos vai ter uma concentração de carbono e cada um desses elementos vai ter uma concentração de nitrogênio. Então, dependendo do que você usa, muda a proporção de cada um. Então, não é meio a meio, né? Pego meio de palha, meio de esterco, misturo, tudo dá certo. Vai depender. Vou dar um exemplo que estava conversando com o César, meu amigo do Hortemos,
E ele faz aquela compostagem que é com palha e torta de mamona. Para esse tipo de compostagem, a proporção é a seguinte: para 50 litros de palha, a gente usa 1 litro de torta de mamona, né? Pouquinho, né? Então, é 50 litros de um para 1 litro de outro. E, em geral, vocês vão ver que quando se fala em compostagem, a forma mais fácil de calcular a proporção é usando medida de volume, né? Porque imagina a gente ficar pesando tudo isso toda hora. Então, a gente usa volume, que acaba ficando mais fácil. Então, essa é uma das possibilidades. Quando a gente fazia na moradia, né, que era resto de alimento, basicamente, e palha, era uma proporção de quase de 3 ou 4 para 1. Então, era para uma camada de alimento, eu colocava uma camada 4 vezes maior de palha, que era uma outra proporção. Então, isso vai variar dependendo do material que você tiver disponível para usar. Porque, no fim, gente, para a gente ter um bom processo de compostagem, esse balanço de carbono e nitrogênio tem que ser da ordem de 25 de carbono ou 35 para 1 de nitrogênio. Já tinham ouvido falar disso? Já? Mas, então, aqui nessa proporção de elementos com mais ciclos em carbono, com elementos mais ciclos em nitrogênio, a gente tem uma proporção ideal para quem? Ideal por quê? Porque quem vai fazer de fato o processo de compostagem são fungos e bactérias que adoram essa proporção, né? Então, uma das belezas da vida, né? Então, fungos e bactérias vivem bem nesse ambiente e conseguem fazer com que esse processo aconteça, tudo bem? E isso foi sendo testado, experimentado ao longo do tempo. Então, hoje a gente encontra, por exemplo, em publicações, em vídeos, a gente, inclusive, no vídeo que eu vou deixar de lição para casa para vocês, tem um material que explica isso com mais detalhe, vários estudos que já mostram como que é essa relação, né? Então, olha só, hoje a gente já sabe que a palha de arroz, né, quando a gente vai utilizar, ela tem uma relação de carbono e nitrogênio de 39 para 1, né? Então, se eu adicionar um pouquinho de um material rico em nitrogênio, já vai chegar perto da proporção que a gente quer. A crotalária, que é um adubo verde muito interessante, olha só a proporção dele, é 26 para 1. Então, significa que a gente consegue fazer uma compostagem só com esse material, porque ele já tem uma proporção muito boa, né? Agora, o feijão Lab-Lab, que é uma leguminosa, um outro adubo verde, olha só a relação dele bem baixinha. Então, significa que ele tem muito nitrogênio. Em geral, isso é uma característica de leguminosas, ter bastante nitrogênio, né? Então, quando eu quero um material rico em nitrogênio, eu posso usar leguminosa. O Lab-Lab, a mucuna preta também tem, até a crotalária tem, né? Então, vocês percebem que tem mais nitrogênio. Por outro lado, olha só a serragem de madeira. 865 para 1. É basicamente puro carbono, né? Só carbono. Então, se eu montar uma pilha de serragem de madeira, ela vai decompor? Vai levar muito, 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 muito tempo. Não vai passar pelo processo de compostagem, né? Então, por isso que geralmente o pessoal armazena isso por longos e longos e longos períodos, né? Se ela está seca, não vai acontecer nenhum problema. O milho também, a palhada de milho, não sei se vocês já tiveram, quando você pica, ele joga no canteiro, ela vai ficar um tempão ali para decompor. Por quê? A quantidade de carbono, a proporção, relação carbono e nitrogênio é muito alta, né? Então, a gente já conhece, né, essa proporção para muitos materiais, inclusive para restos de alimentos, que quando a gente usa na cozinha, em geral, em média, é de 18 para 1. Então, tem uma proporção legal de nitrogênio. Por isso que uma compostagem também simples de fazer é basicamente resto de alimento com palha, né? Porque o resto de alimento tem bastante nitrogênio. E a palha, se a gente olhar aqui, ó, a palha, vamos, por exemplo, o capim gordura, ó, tem 81 para 1. Então, a gente consegue dar essa balanceada. Capim na pie, 40 para 1, e assim vai. Então, quando a gente quiser calcular, a gente vai ter que buscar essas informações da relação carbono e nitrogênio. É óbvio, gente,
que no dia a dia não precisa ficar lá com a calculadora, vendo certinho. A gente pode ir experimentando também. A gente, depois de 1, 2 vezes, a gente fica craque e começa a saber quando a compostagem está dando certo ou não. Tem alguns indicadores que vão mostrar para a gente se o processo está funcionando bem ou não. Tá bom? Tudo certo até agora? Então tá bom. Como que a gente sabe se esse processo está rolando bem ou não? Se a gente faz uma mistura que, quando a relação de carbono e nitrogênio for menor, ou seja, que tem muito nitrogênio, o que vai acontecer? Primeiro, que não vai cheirar muito bem. Assim, eu já passei por essa experiência, né? Pode acontecer de não cheirar muito bem. Ao longo do tempo, se a gente tem muito nitrogênio na nossa composteira, esse excesso ele vai sendo liberado na forma de gás para a atmosfera, né? O nitrogênio é um gás bastante abundante. Então, quando esse balanço não está correto, a gente vai perder esse elemento do nosso composto. No fim, eu vou ter um composto, mas um composto mais pobre. E o nitrogênio é um dos elementos mais importantes para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, a gente acaba tendo um composto mais empobrecido. Isso é um grande problema. Então, não adianta eu encher minha composteira de esterco, de torta de mamona, nada disso. A gente precisa achar uma proporção que seja ideal, para a gente não ter uma perda desnecessária. Agora, se a relação de carbono e nitrogênio for maior, for mais do que 25:1, mais do que 35:1, o que vai acontecer? Esse processo vai ser mais lento, porque assim como a gente vê numa pilha de serragem, que é puro carbono, ela vai levar muito tempo para decompor. E pode ser que no final a gente não tenha o que a gente chama de composto estabilizado e umificado, porque esse processo de decomposição não vai acontecer. Então, a palavra aí é equilíbrio, sempre buscar trabalhar com essa proporção de 25:1. Certo? Bom, materiais ricos em carbono, materiais ricos em nitrogênio, e o que mais que a gente precisa? Água e oxigênio que é encontrado no ar. Se eu tenho isso, eu posso fazer a compostagem. Só isso. Então, nada além disso, né? Tem alguns cuidados que a gente precisa ter para que isso aqui fique equilibrado. Então, eu vou deixar um vídeo resumindo isso para vocês depois, mas é importante lembrar que se esses elementos são tão importantes, a gente precisa ter um certo controle. Se eu deixo minha composteira num espaço aberto, que não está protegido da chuva, por exemplo, ela pode encharcar e ter água demais. Ou, se é muito calor, como na época agora acho que está verão aí, não está, David? Sem chuva nenhuma, não é? Isso, 8 meses. Então. Aí vem chuva. Perfeito. Então, ela pode perder toda a água que ela precisa para o processo acontecer. Então, a composteira ela deve ficar num lugar protegido ou então coberta com plástico, se você quiser, né? Para que essa umidade se mantenha constante. Ela precisa ter entrada de ar. Então, a gente vai ver na próxima aula como fazer essa entrada de ar acontecer. Por quê? Se não entra ar, a gente vai ter um ambiente chamado de anaeróbico, que vai ser sem oxigênio. A decomposição vai acontecer? Vai, mas por um outro caminho. A gente vai ter algo como um processo de fermentação. E daí o que acontece no processo de fermentação? Cheira mal, vai liberar um outro tipo de material. Se você quiser fazer uma decomposição sem oxigênio, existe também. Vocês já ouviram falar do biodigestor? O biodigestor é um processo de decomposição controlada de matéria orgânica sem oxigênio. Pode falar, David, Joelma. Eu vi que vocês abriram o microfone, pode falar. Não? Passou? Então, fala. Eu ia responder que já vi falar do biodigestor. Ótimo, David. O biodigestor é muito legal também. Eu fico conversando com você aqui, com o microfone desligado. Você fica falando, é isso mesmo. Já vi. É verdade. Ui, que legal. O biodigestor é muito legal também.
Só que qual que é o principal produto do biodigestor? É o gás. A gente utiliza o gás para cozinhar, para esquentar água e tudo mais, né? Vai liberar o gás metano, é diferente. Nesse daqui, o nosso principal produto na compostagem não é o gás. O principal produto é o composto. Então, são coisas diferentes, conceitos diferentes. Então, para esse aqui, a gente precisa de oxigênio. Para a biodigestão, a gente não precisa de oxigênio. Fala, Nilo. Professor, mas no biodigestor, a relação C para N aí, que eu não gostei, o N é Nilo, né? Nilo tem que ser pobre em Nilo ali. Quer dizer que quando eu morrer, vou desequilibrar o sistema. Então, mas no biodigestor, essa relação é diferente ou não? Diferente. Ou pode... São outras bactérias, é um outro processo. Né? Então... Porque aí vai... Eu vejo que vai de fezes, vai um gosto que deve ter uma quantidade razoável, né, de nitrogênio. Eu posso estar enganado, tá? Mas eu nunca ouvi nenhuma recomendação quanto à relação de carbono e nitrogênio para a biodigestora. Assim. Em geral, o que você precisa é confinar isso, né? Porque esse processo de fermentação vai acontecer naturalmente mesmo, pelas próprias bactérias presentes nas nossas fezes, urina. Então, o lance é confinar. Se você confina e está sem oxigênio, né, vai acontecer, vai gerar gás. Então, não precisa ter uma alimentação balanceada de carbono e nitrogênio, não. Vai funcionar certinho na hora que sair lá. Nós também, né, temos essa questão desse balanceamento interessante. Agora que eu estou pensando, se você exagera nas proteínas, no nitrogênio, nas coisas, também há o desequilíbrio, né? Que, aliás, estamos muito nisso, né? Consumindo muita carne, pelo menos os barricos, picanha de 1.300, essas coisas todas. 1.300 está barato ainda, né, Nilo? Teve uma turma aí que comeu mais, né? Mas é isso, né? Vamos lá. Então, esse é o processo que a gente está falando. E o que acontece ali na pilha de compostagem? Isso é muito legal de entender assim e ver acontecer, gente. Tem fases nesse processo de compostagem. Ele vai levar um tempo bom para acontecer, né? Nesse gráfico aqui, uso uma escala que, para mim, ela é superestimada, está muito rápida, assim. Então, eu marquei a anotação aqui do lado, porque que realmente indica que acontece, né? Então, como que funciona esse processo? Se a gente tem aquela proporção certinha, controle da umidade, controle de oxigênio, no início desse processo, vai ter uma fase que a gente fala que é de aquecimento, e é de aquecimento mesmo. Então, nesses primeiros dias, né, depende do local, da condição, do material, mas de 2 a 30 dias a gente vai ter uma explosão de temperatura, principalmente pela ação de bactérias que adoram esse ambiente. O que vai acontecer nesse processo? Vai sair da temperatura ambiente e vai chegar até 70 a 80 graus. O David que tá fazendo lá, não sei se já fez essa experiência do termômetro, hein, David? De colocar o termômetro lá dentro. Eu não fiz, mas daí nós fomos dar uma regada porque é muito quente e seca rápido. E aí eu, junto com os meninos, pedi para botar a mão um pouco mais para o meio, para só sentir a diferença. Eles falaram, pastor, como tá quente! Isso com 2 dias, né? Já começando a esquentar muito. Perfeito. E aí a gente usa a questão da lona, e eu creio que o senhor vai entrar aí sobre essa questão da oxigenação, né? Que é daí de 3 em 3 dias a gente vira para poder oxigenar. Isso, essa é a técnica que vocês estão usando, que eu falo que é uma compostagem intensa, assim, virar de 3 em 3 dias é para acelerar, vai ser muito rápido, vai entrar mais oxigênio. Isso, é. Perfeito. Então, a nossa intenção é essa mesmo. Professor, 70, 80 queima a mão. Queima a mão. Porque acima de 60 começa a desnaturar. Eu lembro vagamente de uma história de deixar o ferro. Pode enfiar um ferro lá, só para ver que está quente mesmo. Não, nada muito além disso, né? Mais demonstrativo.
para medir a temperatura mesmo é com o Assim, termômetro. tupiniquim, você enfia, como é que é a história? Você enfia um ferro até o meio, como é que faz? E Isso. deixa lá. Só coloca, deixa alguns segundos, né, para transferir o calor. A hora que você tirar, ele vai estar super quente. Ah, tá. É só isso mesmo. Colocar a mão também, porque é rapidinho. Você coloca, você já percebe que está muito quente e já tira fora, né? Então, é impressionante. E é esse processo, então, coisas essenciais, atingir essa temperatura. Porque aqui a gente garante que os patógenos são eliminados, né? Então, possíveis bactérias, fungos que podem causar algum problema são eliminados aqui, elas não aguentam essa temperatura. Só quem gosta bastante lá, pelo menos lá onde a gente morava, que fazia essa composteira, eram os gatos. Eles adoravam deitar em cima da composteira, porque era quentinho, né? Em cima acaba ficando menos que 80, né? Tem a camada de palha, ou a lona vai segurar um pouco, mas ali no meio é muito quente. Então, se a composteira está bem feita, ela não vai atrair rato, não vai atrair barata, nada disso, porque é muito quente, eles não conseguem entrar, nem minhoca. Nesse estágio não tem nem minhoca aqui. Quem está atuando ali são fungos e bactérias. Depois disso, gente, a gente vai ter uma outra fase que se chama fase de estabilização, que pode levar de 30 até 90 dias, dependendo da situação. O que acontece nesse processo? Um outro grupo de bactérias, chamadas actinomicetes, e fungos atuam mais nesse processo. E o que vai acontecer? No primeiro momento lá, teve uma degradação de substâncias, de elementos que são de mais fácil degradação, né? Nesse momento aqui, começa a degradar elementos que são de mais lenta decomposição, que são mais difíceis de ser quebrados. E a temperatura, nesse momento aqui, ela começa a diminuir. É uma estabilização. Então, ela tende a diminuir até chegar na temperatura ambiente. O que o David falou que eles fazem de revirar a 3 dias, vocês estão vendo essa linhazinha pontilhada aqui, ó, no gráfico? Está acontecendo aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Essa linha pontilhada é porque teve uma revira. Então, volta a subir a temperatura. Então, você pode fazer isso várias vezes, porque isso vai acelerar o processo. Então, isso pode acontecer. Mas se você não fizer também, vai levar um tempo maior, mas vai se decompondo até chegar na temperatura ambiente. Quando chega na temperatura ambiente, a gente tem uma nova fase, que é o que a gente chama da fase de umificação. Então, depois de uns 90 dias mais ou menos, a gente já tem mais ou menos um composto, né, que pode ser utilizado em algumas situações, a gente vai ver na próxima aula. Mas se você quer aquele composto bom, o creme, né, o creme do milho, aí você deixa mais uns dias, né? Pode levar até uns 90 dias para isso acontecer. Então, esse composto ele já está na temperatura ambiente, ele já parece terra, muito mais terra do que resto de alimento. Só que aí você vai ter ação de outros tipos de fungos e de outras bactérias e do que a gente chama, de uma forma mais chique, de macrofauna. Mas a gente está falando do quê? De minhoca, de piolho de cobra, de ácaros, que também vão comer esse composto e liberar um material belíssimo, né? A minhoca, o trabalho que ela faz é fantástico. Então ela tem essa capacidade de converter a matéria orgânica já em decomposição em humus. E é o que a gente quer, né? Então só nessa fase aqui, né, passando da fase 2 para a fase 3, que a gente vai ter essa chegada desses elementos. Inclusive, é uma opção para quem quiser esse material bem bonitão. Tem a pilha de compostagem. A hora que está com o composto já pronto, né, já estabilizado, a gente passa para um minhocário também. Então você vai ter algo ainda melhor. Certo? Em geral, na zona rural, gente, como você deixa a pilha numa área aberta, né, em contato com o solo e tal, o que pode acontecer? A minhoca, ela vai para lá. Então você não precisa transferir. Para quem não tem essa possibilidade, você acaba fazendo a transferência. Então, é mais ou menos isso que acontece na compostagem. A gente tem primeiro uma fase de aumento muito rápido de temperatura, depois, que é decomposição de substâncias de mais fácil, né, quebra, de mais solúveis, que a gente fala, e depois começa a declinar essa temperatura e degradar as coisas que são mais complexas.
e depois a gente tem o processo de umificação. É isso aqui que a gente vai observar na nossa composteira, né? Tem outros elementos aqui nesse gráfico, mas eu não vou entrar muito em detalhes, mas só legal de vocês verem também que tem uma variação no pH também ao longo desse processo. No começo, o pH tende a ficar mais básico, depois ele diminui de novo e fica estável. Então, é muito legal de ver que isso acontece só se a gente conseguir misturar a proporção certa de carbono, nitrogênio, água e oxigênio. É isso, né? Então a gente controla esse processo e acontece tudo isso aí dentro. Fala, Nilo. Professor, volta lá, o pH, Uhum. como está em cima da linha vermelha aí, ele se estabiliza, é isso? Ele depois dessa fase, aqui o pH ele só tem essa variação no começo, Nilo. Entendi. Depois ele continua Estabiliza. estabiliza. Então é muito interessante, assim, ele fica bem próximo de um pH neutro, tá vendo? Próximo de 7 aqui, ó. Ou seja, o humus aí vai estar bem neutro, né? Perfeito. Isso é interessante. Então, nunca tinha visto. Tudo isso é muito, muito legal de acontecer, assim, de ver acontecer, né? Então, a experiência com a temperatura é uma coisa que tem que fazer uma vez na vida, pelo menos, assim, sabe? De colocar a mão, colocar a barra de ferro lá, ou de colocar o termômetro e ver ele chegando a 70 graus. Você fala, como, né? Como que eu fiz isso? Porque você não adiciona nada. Não tem que adicionar minhoca. É possível você adicionar, tem algumas, a gente chama de micro-organismos eficientes, bocashi. Você pode colocar algumas coisas para acelerar esse processo, mas não precisa, né? Ele vai acontecer nessas condições. Então, isso é muito legal de ver. Certo? Então, vocês percebem que esses princípios, gente, eles vão ser comuns, né? Para qualquer tipo de compostagem que você fizer, a não ser a compostagem só com minhocas, que aí ela é um pouco diferente. Esses princípios que a gente viu, eles funcionam para compostagem em leiras, tem uma outra compostagem que o pessoal chama de compostagem de poda, para compostagem laminar também, que a laminar ela não vai criar essas condições, vai acontecer decomposição, mas não vai ter esse ambiente, mas vai decompor. Então, o princípio é o mesmo para a gente ter um composto bom, né? Agora, a técnica que a gente vai escolher, aí varia de contexto a contexto. Tem gente que faz compostagem assim em barril, não sei se vocês já viram isso, né? Então, tem algumas características que a gente vai ver certinho na próxima aula sobre o tamanho da pilha, sobre como entra ar, se tem que estar coberto ou não, algumas coisinhas que o David falou também aqui e que a gente vai ver com mais detalhes, né? Mas o princípio está aqui. Material rico em carbono, material em nitrogênio, proporção de 25:1, água e oxigênio. Fala, Nilo! Ah, sim, a gente também. Estamos terminando aqui já. Ó. Fica só mais um pouquinho. Ó, na próxima aula a gente vai falar um pouco desse tipo de compostagem aqui. É um exemplo de compostagem em leiras, né? Ou pilha, que a gente fala também, ou em camadas, né? Que parece um tipo de lasanha quando está montando. Então, ela é aberta sobre o solo, bem similar ao que o Joelma falou da compostagem no buraco. A diferença do buraco é que ela vai acontecer no buraco, mas é basicamente isso, né? Então, quando você faz sobre o solo, o manejo acaba sendo mais fácil, né, do que fazer ela enterrada. E você consegue ter quando você faz ela enterrada, vai decompor, só que você pode perder muitos nutrientes para o próprio solo, para aquele espaço. Aqui você tem a possibilidade de colocar uma lona embaixo, ou de fazer numa área protegida para não ter perda nenhuma de nutrientes. Mas é isso, ambas vão ter composto no fim. Estou curioso esses bambus aí, essa simpatia, o que é isso aí? Eu não vou nem responder, eu vou deixar para você pensar. Porque, ó, eu já falei os princípios. Por que será que tem uns bambus aí no meio? Para entrar oxigênio. Aí, ó. É isso, é o princípio. Não precisa ser bambu. Tem gente que usa cano PVC, tem gente que só revira mais, como o David, mas a gente morava num lugar, a gente não conseguia fazer a revira com tanta frequência e tinha que deixar o mais fácil possível para as outras pessoas participarem também. Então era isso, quem passava por lá pegava o bambu, dava uma chacoalhada
entrava ar. Levava mais tempo para decompor? Sim, mas decompunha. Então, né, o princípio é que precisa de oxigênio. Como fazer? Né, 1001 possibilidades. Essa daqui é outra que a gente vai ver mais na aula que vem, a compostagem com minhocas, que é bastante apropriada para o ambiente urbano, né? Pode ser feita em caixas assim, em caixas maiores, mas aqui vocês vão ver que a rainha é a minhoca, não são tanto os fungos e as bactérias. A gente vai criar aqui condições ideais para as minhocas. Tem também esse tipo de compostagem aqui, é que essa imagem não está muito boa, mas ela é feita com essa estrutura de metal, né? Um cilindro de metal que a gente chama de composteira de podas, que funciona muito bem também. É quase o mesmo princípio da composteira em leiras, né? Só que ela vai ter essa estrutura em volta para facilitar o manejo. Enfim, tem muitas outras, eu não fiquei trazendo muitos exemplos, mas aí vocês podem contar também na próxima aula de composteira que vocês já viram por aí, já viu outros tipos. Certo? Como o Nilo vai sair às 20, a gente também está marcado até às 20, né? Eu vou deixar aqui a tarefinha para vocês fazerem em casa, hein? É importante. Essa apresentação vai ficar disponível também para vocês, tá? Então, para vocês verem os links depois, vai estar disponível. Mas, ó, tem um videozinho que a gente fez para o Hortemos que se chama Introdução à Compostagem. É um vídeo de 10 minutos que é uma síntese disso tudo que eu falei aqui na aula, né? De uma forma mais rápida. Se quiser lembrar dos princípios e tudo mais, vale a pena ver, tá? E vou pedir para vocês fazerem uma análise do contexto de cada um, de cada uma. Então, pode ser no caderninho, pode ser no WhatsApp, da forma que vocês acharem melhor. Se quiser me mandar, pode mandar para ir conversando. Mas pensem aí, quais materiais orgânicos que eu tenho disponíveis e qual a quantidade deles? Professor, dá para mandar esse link para não ter que digitar tudo isso aí? Para digitar tudo isso aí, eu vou tentar 20 vezes. Eita, nós! Você não tem esse link aí? Tenho, claro. Eu tenho sim. Eu vou mandar no seu WhatsApp depois, tá? Vou mandar lá no grupo. Pode deixar. Dá uma olhada no espaço que vocês têm para ver se vocês têm uma área protegida do sol e da chuva para montar uma composteira, qual que é o tamanho dessa área, né? Quanto tempo que você tem disponível para fazer a manutenção da composteira, que dependendo da técnica que você escolher, demanda um cuidado maior, um cuidado menor. E quais são os seus objetivos com a compostagem. Se é algo que você precisa para sua horta, ou se, como a Joelma está querendo fazer uma horta comunitária que vai coletar todo o resíduo orgânico da vizinhança, já pensou que fantástico, né? Então, são coisas diferentes, são objetivos diferentes que vão levar a técnicas diferentes. Então, anotem isso, é uma parte muito importante do processo. Escolher como fazer é o último passo. Primeiro a gente faz esse estudo todo. E se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, tem esse material da Embrapa, que é muito legal, que explica o passo a passo da compostagem, com mais detalhes, os processos químicos e tudo o que acontece ali, que eu tentei fazer uma síntese para esse tempo que a gente tinha disponível. Certo? Professor. Diga. Aqueles trabalhos que o pessoal tá fazendo sobre coleta de resíduos orgânicos requer conciliar com podas, então, porque a quantidade de nitrogênio disso é absurda. Com certeza, com certeza. Tem que ter algum material rico em carbono, ou poda, ou serragem, alguma coisa tem que balancear, a não ser que seja compostagem com minhocas, mas mesmo assim precisa de um material mais rico em carbono, viu, Nilo? Não tem como ser só resto de alimento para fazer compostagem, assim, vai dar ruim. Pode falar, João. Eu vi eu não sei se eu posso mandar para você. Pode. É uma composteira que ela faz uma parede, um quadrado assim de palha. Não sei se eu não lembro o nome. Eu tenho foto aqui porque a gente já está discutindo os tipos de composteira que a gente pode, os tipos de compostagem que a gente pode fazer nessa horta comunitária, que a ideia é fazer todos possíveis. Certo. Né, para disseminar isso, para divulgar isso. Perfeito. Eu posso te mandar naquele zap
privado, que você me deu o link? Pode, claro. Quem mandou para você deve ter sido o Pedro, não foi? Será? Não sei. Você Alguém me mandou. Você está no grupo do Semear? Tô. Ah, então eu te procuro lá. Pode deixar aqui que eu mando um oi. Eu também estou lá no grupo, então quem achar o outro primeiro pode mandar. Tá, combinado. Tá bom? Tá, legal, gente. Obrigada. A gente dá uma olhada, mas provavelmente deve ser só a borda, né, de palha para proteger, e no meio acho que deve ser em camadas, mas a gente vê juntos. Eu vou ver de novo, porque eu não lembro detalhes, mas a gente trocou foto no grupo da horta comunitária, que é um quadradão, assim, você vai subindo as bordas e vai colocando o material, o nitrogênio, né, para depois ir colocando as palhas. Mas eu te mando lá. Combinado, então. Bom, pessoal... Professor... Fala, David. É que a gente já divulgando o videozinho que a gente fez da composteira de Leira, teve uma irmã de Santos, ela me mandou uma mensagem, ela dizendo assim, pastor, para fazer compostagem com os resíduos orgânicos, uma forma de não dar muito bicho é você pegando esse resíduo e batendo no liquidificador antes de botar na composteira. Isso é verdade? Ó, princípio, a gente vai ver na próxima aula. Quando você vai preparar os materiais para pôr na composteira, se eles estiverem picados, esse processo tende a ser mais rápido. No liquidificador, eu acho meio estranho. O ideal são pedaços assim de 2, 3 centímetros para a gente jogar lá na composteira, né? Entendi. Isso vai acelerar. No liquidificador, não sei se vai ficar uma pasta, né? Não sei se isso funciona bem. Falando, assim. Então, eu ouvi, eu não imaginava mais ou menos, falei, ainda bem que eu vou ter meu curso de compostagem segunda, aleluia. Mas, ó, o princípio é esse, ó, se você diminuir o tamanho dos pedaços, tende a ser mais rápido. Mas o lance para não dar bicho é a relação estar balanceada, né, de carbono. Ok, professor, mas acho que se bater no liquidificador vai virar muito líquido. Daí o que pode acontecer é não ter espaço para o oxigênio entrar. Exatamente. Aí, ó, pegou o princípio. Se ficar uma pasta, como que vai entrar oxigênio ali? Então, picar é o melhor, né? Se tem um triturador, ou mesmo... Mas para compostagem em leira, gente, é bem difícil de você ter problema se jogar o pedaço grande, assim. Claro que se você jogar uma melancia inteira, né? Vai demorar mais, mas vai decompor certinho. Né? Ok, tá bom. Ok? Tem questão da temperatura, né? Se aquece muito, porque o aquecimento vai matar aqueles micro-organismos. Você que é biólogo sabe disso aí, né? Acho que você sabe a diferença de um vírus e do protozoário. Muito mais sabe a diferença. Eita, nós. Não, mas o problema é que não vai atingir temperatura. Temperatura mais alta não vai, dificilmente atingir. Não, mas vai aquecer muito rápido e vai destruir aqueles micro-organismos naquela etapa. Não vai ficar completo, talvez. Mas acho que eu estou bem. Ainda sei essa diferença aí, viu, Nilo? Eu ia falar mais uma coisa para encerrar, agora até me perdi depois. Mas é isso, gente. Eu tenho um grupo de oração agora, vocês me desculpem. Perfeito, vamos terminar aqui. Às 7h30 eles marcam para as 20 só por minha causa. Perfeito. E a Jaqueline ficou quieta. Gente, obrigado, desculpa, eu vou ter que sair. Obrigado pela aula, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um abraço, fiquem bem, Nilo, Joelma, Jaque. Abraço, obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.